Testando. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Boa noite, meus amados irmãos. Com muita satisfação, nós convidamos a todos, para iniciarmos mais uma vez um culto de louvor e meditação na palavra de Deus. E eu convido a você que se encontra em casa nesse momento, que realmente entre nesse espírito de adoração, nesse espírito de meditação, que realmente os seus louvores, e o seu culto seja prestado de forma efetiva, espontânea e realmente em reconhecimento, a Deus e a todos os atributos que fazem dele ser cultuado. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos abrir agora nossas Bíblias mais uma vez no livro de Provérbios, no seu capítulo 28, e vamos fazer a leitura do versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Meus irmãos, no mesmo tema desse texto, eu gostaria desse momento de início também do nosso culto, que você elevasse a Deus em oração nesse momento e fizesse uma oração de contrição e de confissão de pecados. Após um determinado momento, nós vamos romper esse silêncio com oração audível. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, eu te agradeço, ó Deus, por essa enorme oportunidade, ó Deus, de mesmo diante das dificuldades, ó Deus, que a tua igreja enfrenta nesse momento, a humanidade enfrenta nesse momento, estamos reunidos, ó Deus, para te cultuar e te louvar. Em especial aqui, ó Deus, queremos prostrar os nossos corações, a nossa alma, para render-te, ó Deus, graças, ó Deus, e também confessar os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus, sonda os nossos corações, e que o teu Espírito, ó Deus, venha nos tocar de forma tal, ó Deus, que o reconhecimento, ó Deus, das nossas transgressões seja uma realidade, Pai, e que mais do que o reconhecimento, ó Deus, o abandono, ó Deus, e o arrependimento, ó Deus, seja um fruto, ó Deus, no nosso coração. Eu te peço para que seja com esse culto agora, ó Deus, que vamos iniciar. Que em nome do Senhor Jesus, ó Deus, o teu Santo Espírito esteja guiando, ó Deus, os nossos corações, no momento que formos te louvar, ó Deus, bem como no momento que formos meditar na tua santa palavra. Eu te peço também por todos, ó Deus, aqueles cultos e reuniões, mesmo que online, que acontecem nesse dia, que acontecem nessa noite. O nome santo do Senhor Jesus seja louvado, que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha até edificando a tua igreja, ó Deus, da forma como tu bem pretende. É no nome do Senhor Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Meus irmãos, agora nós vamos ser dirigidos, a Deus em louvores, e eu gostaria de convidar até aqui à frente a equipe de louvor, que vai estar nos conduzindo nesse momento. Enquanto a equipe de louvor chega, eu convido a todos a abrirmos mais uma vez as nossas Bíblias ao Salmo de número 148, e vamos ler os versículos de 1 a 5. Salmo de número 148, verso 1 a 5. Fala assim: Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Amém? Nós vamos louvar a Deus então nesse momento, e logo após o nosso momento de louvor, nós teremos a meditação na palavra de Deus nessa noite, com o nosso irmão Rodrigo, presbítero Rodrigo. Boa noite, irmãos.
Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém? Vamos louvar ao Senhor. O cântico seja o que for, eu não tenho medo. Senhor está comigo.
formoso és. O Senhor é cheio de formosura, vestido de glória e majestade. Vamos louvar. Louvado e agradecido seja teu nome para sempre. Amém. Boa noite, igreja. Dando sequência aos nossos estudos no livro de Mateus, como temos feito todas as terças-feiras, eu peço que os irmãos abram aí, vocês que estão nos assistindo em casa,
no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Nós iremos ler dos versos 36 até o verso de número 46, na descrição de Jesus no Getsemane. Então, irmãos, Mateus, capítulo 26, versos 36 a 46. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E, voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos nesse momento orar, meus irmãos, e pedir que o Senhor fale aos nossos corações através dessa palavra. Senhor, aqui estamos mais uma vez, o teu povo, a tua igreja, reunidos em torno da tua palavra, de uma maneira não usual, mas de uma maneira que demonstra, Pai, que o Senhor continua sendo gracioso e misericordioso para conosco. E nos possibilitou, ó Pai, mesmo num momento tão crítico, nos reunirmos em torno da tua palavra de uma maneira virtual, à distância. Fala aos nossos corações essa noite, ó Pai, que esta palavra alcance o seu objetivo nas casas dos irmãos, ó Pai, nas famílias, em todos aqueles que haverão de ouvir esta mensagem. Isto é o que te peço em nome de Jesus, Senhor, pelo que te agradeço. Amém. Meus irmãos, antes de entrar aqui na palavra, até para exercer o nosso cristianismo, eu quero dizer para os irmãos que o sermão dessa mensagem foi preparado tendo por base um sermão pregado pelo reverendo Augusto Nicodemos em relação ao capítulo 14 de Marcos, versos 32 a 42, que também descreve a agonia de Jesus no Getsemane. E é um texto muito próximo, são evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Então a estrutura do esboço desse sermão, em grande medida, é baseada nesse trecho que foi exposto no passado pelo reverendo Augusto Nicodemos, que hoje está na igreja presbiteriana do Recife. Posto isso, eu queria tratar com os irmãos do que é falado aqui nesse trecho que vai de Mateus, capítulo 26, de 36 a 46. A descrição da ida de Jesus para o Getsemane é o início do que a gente chama de a paixão de Cristo. Paixão de Cristo, como os irmãos bem sabem, são sofrimentos pelos quais Cristo passou sendo justo, que culminaram com a cruz, com a sua crucificação e sua morte. Mas o princípio daquele momento de angústia acontece aqui a partir do verso 36 do capítulo 26 de Mateus, quando ele se dirige ao Getsemane. Todas as vezes, meus irmãos, que nós formos ler o Evangelho de Mateus, nós precisamos ter alguns conceitos em mente que nos possibilitam entender e captar a mensagem de Mateus, que era um dos 12 apóstolos, ao que se destinava esse Evangelho. Mateus, ao escrever o seu Evangelho, ele tinha a intenção de provar
para um público judeu que Jesus era o Messias aguardado por Israel. É nesse sentido que Mateus descreve, é com esses óculos que Mateus olha para a história de Jesus e, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreve esse evangelho. É exatamente por isso que Mateus, entre outras coisas, é dos 4 evangelhos aquele que mais faz citações do Antigo Testamento, tanto da lei quanto dos profetas. Exatamente por quê? Porque o público, a audiência, né, o público original de Mateus era exatamente, Mateus sendo judeu, eram os seus compatriotas judeus, israelitas. Então o que Mateus faz? Ele se dirigindo a um público que conhecia a lei, que conhecia o Antigo Testamento, ele extrai do Antigo Testamento os elementos necessários que servem para a comprovação de que Jesus era o Cristo que já era profetizado e apontado pela lei e pelos profetas. Essa é a tese que o Evangelho de Mateus defende. Mas aqui, quando nós começamos a falar da paixão de Cristo, do sofrimento de Cristo, aparentemente existe um paradoxo. Ora, como comprovar que determinada pessoa é o Messias, aquele que haveria de vir para redimir a Israel, para libertar a Israel, sendo que estamos falando de um homem que foi rejeitado pelas autoridades religiosas da época? Ora, nós estamos falando aqui dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, pessoas que eram envolvidas com o estudo das Escrituras, com o estudo da lei. Então, se esses homens que, em tese, tinham conhecimento das Sagradas Escrituras, das profecias, se esses homens que, por ter conhecimento das Escrituras, deveriam olhar para o Messias e reconhecê-lo, e esses homens, essa casta, essa elite, que eram como que porta-vozes de Deus, olharam para Jesus e não o reconheceram como Messias, como é que poderia se provar que ele era o Messias? E além disso, que Messias é esse que vem para a terra, que chega aqui, que sofre como ninguém e que tem uma morte judicial, uma morte condenatória como um malfeitor? Porque a crucificação, meus irmãos, era o castigo romano reservado a malfeitores, a bandidos. Tanto é que Jesus é crucificado entre ladrões. Ora, aparentemente existe uma contradição aí. Como é que poderia ser o Messias aquele que foi rejeitado pelos religiosos, que sabiam como deveria ser o Messias? E como poderia ser o Messias aquele que foi humilhado, cuspido, que sofreu horrores, como nós vamos ver aqui nesse texto de Mateus, que vai de 36 a 46, e terminou morto. Mas Mateus trata exatamente, no capítulo 26 como um todo, de mostrar que mesmo nessa situação, mesmo na descrição desse sofrimento, mesmo por tudo que passou, Jesus era o Messias. E Mateus vai demonstrar aqui no capítulo 26 que não existe contradição. Muito pelo contrário, Mateus vai provar aqui no capítulo 26 que é exatamente pelo que Cristo passou é que fica confirmado que ele era o Messias. Se não vejamos, olha só, vamos voltar um pouquinho aí, não vou ler os textos, mas só para mostrar para os irmãos que a estrutura do capítulo 26 de Mateus confirma exatamente e serve de suporte para isso que Mateus pretende provar. O que ele vai tratar no capítulo 16 são as narrativas de eventos que provam que Jesus não fracassou na sua missão e que de fato ele era aquele aguardado para redimir tanto a Israel quanto o mundo. Olha só, lá dos versos 1 até o verso 3 do capítulo 26 de Mateus, é descrito o plano da elite religiosa para tirar a vida de Jesus. Logo em seguida, os versos 6 até o verso 12, mostra que Jesus é ungido por uma mulher em Betânia. O pastor Guilherme pregou essa passagem para nós algumas terças-feiras.
E a unção aqui, Jesus claramente mostra que já era uma representação da morte dele que haveria de vir, porque os cadáveres eram ungidos, né? Logo em seguida, dos versos 14 e 15, Mateus apresenta o pacto da traição entre aqueles religiosos e Judas, que era um dos discípulos de Jesus. Depois, na sequência dos versos 17 até o verso 19, mostra a preparação da Páscoa pelos discípulos. Dos versos 20 até o verso de número 25, Mateus nos apresenta a indicação do traidor. O próprio Jesus indica que Judas haveria de traí-lo. Nos versos 26 até o verso 30, é demonstrada a última ceia. E na última ceia, o que é apresentado é o motivo da morte de Jesus. Jesus ali se apresenta como aquele que haveria de ser sacrificado diante de Deus, exatamente para a remissão dos pecados do seu povo. O que Mateus pretende com essa apresentação antes de apresentar a paixão de Cristo? Essa narrativa, ela nos traz duas coisas. Primeiro, mostrar como é que se processou a causa humana, os eventos humanos, os eventos aqui da terra que culminaram com a morte de Jesus. Para resumir, ele foi traído por um dos seus, que é Judas, e também, como foi dito aqui, ele não foi compreendido pelas autoridades humanas. Então, humanamente falando, essas foram as causas da morte de Jesus. Mas há algo muito mais importante que Mateus visa apresentar nessa narrativa anterior ao Getsêmani. Ele visa provar que Jesus tinha plena consciência de que ele estava cumprindo um propósito de Deus. Então, isso vem a demonstrar que não havia contradição entre o sofrimento, entre a incompreensão de Jesus pelos religiosos e o fato de ele ser o Messias. Estava tudo sob controle, tudo cumprindo à risca um plano eterno, um plano que foi elaborado na Trindade, pela Trindade lá na eternidade. E Jesus cumpre esse plano à risca. Isso demonstra que ele era o Messias. Nos versos 26 a 36 que nós acabamos de ler, meus irmãos, Mateus vai descrever as agonias e sofrimentos pelos quais Jesus passou antes da sua morte. E a primeira coisa que nos chama a atenção é que no momento de maior angústia, no momento mais agudo do cumprimento do plano eterno de Deus em Jesus, de redimir a humanidade, de redimir o povo de Deus, Jesus sente a necessidade de ter mais comunhão com Deus. É por isso que ele vai para o Getsêmani orar. E o que ele faz? Ele chama aqueles 3 discípulos, aqueles 3 que lhe eram mais próximos, exatamente exatamente Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque naquele momento de angústia, naquele momento de padecimento, naquele momento de paixão, em que Jesus sabia que já estava vivendo as suas últimas horas sobre a face da terra, ele precisava também do apoio em oração daqueles que lhe eram mais próximos, no seu momento mais crítico. E daqui a gente já tira a primeira lição. Se Jesus, que era perfeitamente Deus, perfeitamente homem, estava passando pelo momento mais crítico da sua estadia aqui na terra, se nesse momento ele sentiu a necessidade de orar, de buscar ter mais comunhão com Deus, e sentiu necessidade de ter mais apoio daqueles que lhe eram próximos, o que dirá nós, meus irmãos? Como é que nós abrimos mão dos nossos momentos devocionais, dos nossos momentos de oração, e mais ainda, de buscar ter a comunhão com os irmãos? Pastor Guilherme tem dito algo que é verdadeiro. Essa questão da quarentena, essa questão do isolamento, ela é muito complexa para os cristãos. Por quê? Porque a ideia do cristianismo é de ajuntamento, é face a face, é de ter contatos uns com os outros. Por quê? Porque amparados, quando nós nos amparamos uns nos outros, nós encontramos conforto, nós encontramos admoestação, nós encontramos palavra de Deus para as nossas vidas. Então é por isso que é tão crítico para nós, é por isso que é um complicador muito grande o fato de nós não podemos. Até temos os reunidos nos domingos à noite, mas com as restrições que
que o governo tem imposto em função da pandemia. Mas o que eu quero ressaltar é o seguinte: se Jesus teve a necessidade de se apoiar naqueles que lhe eram mais próximos, meus irmãos, o que dirá nós? Tomemos isso como lição. O que visa esse trecho da descrição de Jesus no Getsêmani é exatamente apresentar os eventos, cada sofrimento pelo qual Jesus passou antes de que se efetivasse o seu sacrifício na cruz do Calvário. E o primeiro sentimento, o primeiro sofrimento que é descrito aqui nesse trecho do Getsêmani é o sofrimento que Jesus passou, e esse sofrimento foi provocado pela angústia e pela tristeza da morte que se aproximava. A gente ouve muito crente, e isso é salutar, falar o seguinte: eu não tenho medo da morte. De fato, é um sentimento que nós, como cristãos, precisamos alimentar. Não ter medo da morte não significa não ficar receoso pela forma com a qual você vai morrer. Porque existem mortes e mortes. Existem mortes tranquilas, tem gente que morre dormindo, né? Morre durante o sono. E existem mortes trágicas, existem mortes muito dolorosas. No caso de Jesus, a angústia que não era simplesmente pela morte em si. Mas por quê? Porque Jesus, como foi falado aqui, como é demonstrado nos trechos anteriores a esse de Jesus no Getsêmani, ele sabia que haveria de padecer uma morte terrível, uma morte absolutamente excruciante, uma morte sofredora, uma morte que, como não era diferente, né, do que os romanos faziam, com requintes de crueldade. Ele sabia que sofreria muito. Mas não é só isso, meus irmãos. Eu mereço a morte, você merece a morte, todo mundo merece a morte, mas Jesus não merecia a morte. Sabe por quê? Porque a morte, ela é resultado do pecado. Nós passamos a morrer, Adão, o homem, a humanidade passou a ser vítima da morte quando o pecado entrou na humanidade através do primeiro casal. Mas Jesus, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, ele é o segundo Adão. O que quer dizer? Quer dizer que Deus zera o problema do pecado da humanidade em Cristo. Adão foi criado sem pecado, Cristo veio à terra, não foi criado, ele é Deus e eterno, veio à terra e nasceu aqui sem pecado. E não tendo pecado, ele não merecia a morte. Por quê? Porque a morte, como diz Paulo também em Romanos 3, é salário do pecado. É uma consequência do pecado. Ora, Jesus, que era perfeito, sem pecado e sem mácula, iria experimentar algo que era absolutamente injusto. Mas a injustiça que Jesus sofreu foi exatamente para que nós pudéssemos usufruir da justiça dele. Mas isso tornava a morte de Jesus muito mais dolorosa. Então, essa é a primeira angústia que Jesus começa a experimentar ali rumo à cruz. Está descrita no verso 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo... os versos 37 e 38. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, né? Começou a entristecer-se e angustiar-se, é claro. Ele sabia pelo que haveria de passar. O segundo sofrimento que pelo qual Jesus passa é o sofrimento da autonegação. Vamos ver no verso 39 o que ele diz. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Meus irmãos, aqui não é um ato de rebeldia de Jesus de forma alguma. Você pode pensar assim: olha, mas Jesus já sabia o plano eterno de Deus. Ele sabia que teria que passar por isso agora, exatamente por aquilo. Por que é que ele está se rebelando? Jesus não está se rebelando. Jesus era perfeitamente Deus e era perfeitamente homem. E naquele momento, sendo justo, ele não merecia passar por aquilo. Quando ele se dirige a Deus e fala: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, o que ele está falando? Senhor, não, se possível, não aplique a mim uma pena que eu não mereço. Porque para Jesus passar por aquilo, ele teria que se negar a si mesmo. Ele teria que abrir mão de um direito que ele tinha, que era o de não ir até o final. Jesus tinha plenamente o direito de não ir para a cruz,
de não morrer, porque ele não tinha pecado nem culpa alguma. Para submeter-se àquele plano de Deus, o que ele teve que fazer? Autonegar-se, mortificar a sua natureza humana, que era perfeita e sem pecado. Eu e você temos que mortificar a nossa natureza humana, e somos convidados a isso, porque a nossa natureza humana, ela carrega a semente do pecado. Nós nascemos em iniquidade, como diz Davi lá no Salmo de número 51. Nós não temos opção, se quisermos nos encontrar com Deus. Nós precisamos mortificar a nossa carne porque ela é pecaminosa. Jesus não. A carne de Jesus não era pecaminosa. Então, a autonegação de Jesus era uma entrega. Era algo dificílimo, era algo penosíssimo para ele. Por quê? Porque ele estava negando algo que era perfeito, que era santo. Mas, imediatamente, quando ele diz que pede, se possível, que Deus passe dele do que o Pai passe dele esse cálice, ele imediatamente já diz o seguinte: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Senhor, eu sou justo, é isso que Jesus está dizendo aqui para Deus, parafraseando. Eu sou justo e não mereço isso, então, se puder, evita esse sofrimento, me poupa desse sofrimento. Entretanto, eu não quero que seja feita a minha vontade, ainda que eu não mereça isso, mas eu quero que seja feita a tua. É o ápice da autonegação. Ele, perfeito, abriu mão disso. Sabe por quê, meus irmãos? Jesus sempre teve a consciência de que a missão dele, a missão de Jesus na eternidade sempre foi essa, foi de sorver, foi de beber do cálice da ira de Deus. É por isso que ele usa essa figura do cálice aqui. Isaías, lá no capítulo 51, ele fala que Jerusalém bebeu do cálice da ira de Deus. É uma figura recorrente na Bíblia. Apocalipse também vai falar das taças, né? A ideia é a mesma. A ideia do cálice da ira de Deus é a medida da ira de Deus que é derramada na sua totalidade em determinada situação. Jesus estava aqui experimentando a ira de Deus na sua plenitude, e essa ira era destinada a mim e a você. Mas Jesus submete-se e experimenta desse cálice, e bebe-se desse cálice. Mas antes, a carne dele, a natureza humana dele, que era perfeita também, fala: Senhor, se puder, passa de mim. Mas todavia, que se faça a tua vontade. Então, se eu tiver que tomar desse cálice, eu vou tomar desse cálice, mesmo sem merecer. E é óbvio, meus irmãos, sorver do cálice da ira de Deus, não há nada mais pesado do que isso. Mas Jesus submete e sorve desse cálice e segue e continua no cumprimento do plano eterno de Deus. A terceira agonia ou terceira dor pela qual Jesus passa, que Mateus escreve aqui, é a dor pelo fracasso dos seus discípulos. Vamos ver no verso 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Nós temos que entender, meus irmãos, que aqui Jesus, ele separou a nata dos discípulos dele. Ele separou aqueles com quem ele mais tinha comunhão, era mais chegado. Pedro, Tiago e João. Por quê? Exatamente porque naquele momento crítico, Jesus precisava, como eu falei aqui para os irmãos, assim como você precisa, você às vezes pode achar que não, mas você precisa do seu irmão de fé. Ele precisava do apoio daqueles irmãos naquele momento tão crítico. E o que acontece? Por mais de uma vez, Jesus pede que eles orem, mas torna e os encontra dormindo. E por que é que ele se dirige a Pedro aqui e não aos outros dois? Pelo que Pedro havia falado nos versos, vamos ler aqui o trechinho dos versos 31 a 33, olha só, um pouco antes aí dessa temática do Getsemane. Então Jesus lhes disse, logo depois da ceia, da última ceia. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, verso 32, irei adiante de vós para a Galiléia. Aí Pedro, como sempre, verso 33. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Esse voluntarioso era um dos três que estavam lá e que foi incapaz de dar suporte para o mestre, que ele sabia que era o Messias, em seu momento mais trágico, e dormiu.
É por isso que Jesus se volta para ele. Então, isso causa uma dor muito grande em Jesus. Jesus fala no verso 41, vira para Pedro, né, mas servindo ali para Tiago e João também, diz o seguinte: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, vocês andaram 3 anos comigo. O espírito de vocês eu preparei. O que precisava ser ministrado sobre a vida de vocês, para que vocês se parecessem comigo, para que vocês viessem comigo, andassem comigo e fossem comigo até o final, e o final é a cruz. Isso eu já vos dei, eu já entreguei para vocês. Então o espírito está preparado. Mas vocês precisam vigiar e orar, porque a carne é fraca. É tão fraca que vocês não estão aguentando e estão dormindo. Jesus preparou aqueles homens por 3 anos, eles não serviram nem para orar com ele no momento mais crítico, mais trágico. E ele fala, vigiar e orar para que não entreis em tentação, meus irmãos. Sabe que tentação que era essa? Era exatamente a tentação de negá-lo, quando os seus algozes vieram logo depois dessa narrativa, prendê-lo juntamente com Judas. O que aconteceu? Aconteceu exatamente o que Jesus profetizou aqui para Pedro, e ele disse que jamais ia abandonar Jesus. Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. É exatamente para isso que eles precisavam orar, para não negar a Jesus no momento mais crítico. O Espírito estava preparado pela ministração de 3 anos de Jesus na vida daqueles homens, pelos ensinamentos, pelos milagres, pelas curas que ele operou, e eles todos foram testemunhas. Eles foram comissionados e saíram pregando, expulsando demônio e curando pessoas. Mas quando chega no momento crucial, eles abandonam o mestre aqui. Eles não abandonaram só lá depois que o mestre foi pego. Eles já começaram a abandonar aqui, porque foram incapazes de entender pelo que o mestre estava passando. Isso causou extrema dor e agonia em Jesus. E aqui, na descrição desse trecho, nós vamos para a última dor, a última angústia pela qual Jesus passou aqui no Getsêmani. Ele passa por outras depois, mas fora do Getsêmani. A angústia de ser entregue nas mãos de pecadores. Meus irmãos, olha só o que diz aí nos versos 45, segunda parte do verso 45 e o verso 46. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Mais uma vez fica provado que Jesus sabia exatamente o que haveria de acontecer, mas ele estava sendo entregue nas mãos de pecadores. Ele, o Cordeiro Santo de Deus, puro, sem mácula, sem erro nenhum, perfeito, seria dali a pouco entregue nas mãos de pecadores como se fosse um bandido, um criminoso. Isso causou extrema dor em Jesus. Mas aí nós temos que tirar algumas lições disso aqui, meus irmãos. Por que é que o Getsêmani precisou ser tão angustiante? Por que Deus, no seu eterno desígnio, já não manda Jesus direto para a cruz? Ele não ia passar pela cruz de todo jeito? O sangue não seria derramado de todo jeito? Não haveria redenção de todo jeito se ele houvesse direto para a cruz? Nós temos alguns motivos que nós podemos inferir, meus irmãos. O porquê que o Getsêmani e os eventos que houve depois, a prisão e a apresentação de Jesus diante do Sinédrio, por que eles precisaram ser tão prolongados, né? Não prolongados no sentido de horas, porque isso aqui já eram as últimas horas de Jesus, mas alguém já disse que um minuto no inferno é uma eternidade. Jesus de fato estava vivendo já um inferno aqui, ele já estava vivendo algo que era para nos poupar, ele já estava passando por um sofrimento que era para nos livrar daquele sofrimento. Os eventos do Getsêmani nos mostram que Jesus se entregou voluntariamente. A cada dor, a cada sofrimento, a cada angústia, ele poderia ter recuado, ele poderia ter voltado, ele tinha esse direito, mas ele decide prosseguir. Prosseguir sabendo que o final daquilo era o Gólgota, o Calvário, a cruz, uma morte judicial extremamente injusta, dolorosa e que colocava nele um carimbo de malfeitor, para aqueles que não entendessem que ele era o Messias, obviamente. Mas a cada evento daquele, ao ter negado o seu pedido da parte de Deus para que, se possível, lhe fosse retirado aquele cálice, ao ter que negar-se a si mesmo, ao saber que passaria por uma morte extremamente dolorosa e injusta,
ao não ter o apoio nem daqueles que lhe eram mais próximos, e ainda assim resolvendo prosseguir no cumprimento do plano eterno de Deus, fica demonstrado que Jesus fez tudo isso voluntariamente, não obrigado pelo Pai. Isso é importantíssimo. E o segundo ponto é que no Getsemane, o sofrimento de Jesus é potencializado. Não é só cruz, é cruz mais Getsemane. E cada sofrimento de Jesus significa um sofrimento a menos para mim e para você. Porque o que ele passou, eu e você não precisamos passar. É por isso que aquela ideia, né, que a gente vê em algumas pregações, algumas exposições neopentecostais, de que você precisa fazer um sacrifício, isso não tem base bíblica. Todo e qualquer sacrifício que precisava ser feito para nos tornar aceitáveis e justos diante de Deus, foram feitos aqui a partir do Getsemane, para que nenhuma aresta, para que nenhuma brecha no plano eterno de redenção ficasse descoberta. É por isso que o Getsemane precisou ser tão pesado para Cristo, para que nós não precisássemos passar pelo que ele passou. Meus irmãos, diante disso, eu queria trazer duas aplicações e fechar essa exposição. Primeiro, nós sofremos, todos nós temos problemas. No seu momento de maior bonança, de saúde, de dinheiro, de bem-estar com a família, de casamento, você tem problemas. E se você não está passando por nenhuma dificuldade muito grande agora, eu quero te dizer que é questão de tempo. Você vai ter perda, isso é natural da vida. Você vai envelhecer, você em algum momento vai adoecer, vai precisar ficar internado. Vai ter tristezas, dissabores, porque é isso que esse mundo que jaz no maligno reserva para nós. Mas eu quero te dizer que nenhum sofrimento desse se aproxima do que Jesus passou na cruz do Calvário. Você pode falar, mas é possível que você sinta uma dor física maior que aquela? Talvez. Mas o sofrimento maior de Jesus no Getsemane foi em virtude de que ele não merecia aquilo, ele era justo. E é exatamente por isso, meus irmãos, que ele é capaz, por essa identificação, e na verdade, nós precisamos entender que a identificação de Jesus com o homem não começa na cruz e nem no Getsemane, mas ela começa a partir do momento em que ele se encarna aqui. Paulo fala aos Filipenses no capítulo 2, que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que humilhou-se, não teve por usurpação ser igual a Deus, e que humilhou-se, assumindo a forma de homem, até a morte, e morte de cruz. Então nós trabalhamos com esse conceito que a Bíblia nos traz, que é o da humilhação de Cristo. Quando ele encarna, já começa a identificação dele com o homem, ele já começa a ser passível, já começa a entender as nossas dificuldades no momento em que ele resolve se encarnar aqui na terra, no momento em que ele nasce da Virgem. E é por isso, por causa dessa identificação, que você pode, com toda a fé, com toda a tranquilidade, lançar sobre ele as suas dores, as suas cargas e os seus fardos. Hebreus fala que nós não temos, a carta aos Hebreus fala que nós não temos sumo sacerdote que não seja capaz de se compadecer de nós. Por que ele se compadece? Porque ele sofreu muito mais do que nós, então ele entende a nossa situação. Então vá até ele, não deixe jamais, qualquer que seja a questão que você esteja passando, de recorrer ao sumo sacerdote que é capaz de se compadecer das suas fraquezas, porque ele experimentou o sofrimento como ninguém. E o mais importante da paixão de Cristo, o mais importante do sofrimento de Cristo que começaram no Getsemane, esse sofrimento, e aí acredito que seja Lucas, que na descrição aqui do Getsemane, diz que Jesus já começou a derramar sangue ali no Getsemane, não foi na cruz. Ele começou a suar, e suava suor e sangue. Esse sangue é a razão de eu e você prosseguirmos. Esse sangue é a razão da nossa esperança. Eu quero dizer para você que, conhecendo a Cristo ou não, possa estar passando por algum momento de desesperança,
A nossa esperança, como foi pregado aqui pelo pastor Guilherme, no texto de Colossenses 1, a partir do verso 3, ela está reservada na eternidade. Mas por que ela está reservada na eternidade? Porque houve essa paixão, esse sofrimento, e esse sangue que já começou a ser derramado no Getsêmani. Então, por causa desses eventos aqui, é que você pode ter esperança. Como diz aquele hino, porque ele vive, posso crer no amanhã. Ele derramou o sangue, ressuscitou, e por isso você pode crer no amanhã. E é por isso que, por mais complicada que seja a sua situação, a sua dor, a sua desesperança, você pode reverter a situação, porque o sofrimento dele no Getsêmani, o sangue que começou a ser derramado no Getsêmani, é que nos traz a esperança. A nossa esperança ela é escatológica. O que quer dizer isso? Ela é firmada no futuro. Ela nos está reservada nos céus, na Nova Jerusalém, que o próprio Jesus, que passou por todas essas tormentas aqui, haverá de fundar aqui nessa terra onde nós pisamos. Isso é glorioso. Por quê? Porque essa glória é maior do que qualquer sofrimento que você possa passar aqui. E essa glória só é possível por causa desses sofrimentos que começam exatamente no Getsêmani, meus irmãos. Então é isso. Lembre-se que você tem um sumo sacerdote que sofreu para que você não precisasse sofrer, para o qual você pode olhar o tempo todo e lançar suas dores, seus pesares e entregar a sua vida. Amém? Meus irmãos, então, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar ao nosso Senhor nesse momento. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor não precisava de forma alguma ter passado pelo que o Senhor passou. O Senhor sempre foi puro, perfeito, pleno e completo, sem ter passado por isso. Nós não precisávamos nem ter sido criados. A Trindade já se completava. A Trindade já se satisfazia em si mesmo. Mas o Senhor, na sua eterna sabedoria e misericórdia, através de Cristo resolveu nos criar. E esse mesmo Cristo olhou para as nossas dores um dia e voluntariamente, seguindo um plano eterno da Trindade, resolveu se entregar por nós e sofrer algo que nós deveríamos ter sofrido. Isso é motivo de alegria, de regozijo para nós. E eu quero, Senhor, e nós queremos, nessa noite, lançar sobre o Senhor de fato todos os nossos pesares, todas as nossas dores, Senhor. E se alguém que está escutando essa mensagem, que ouviu essa mensagem, não tomou parte no teu sacrifício, não entendeu, ó Pai, ainda não inverteu de sofrimento, ainda não jogou o sofrimento eterno, a pena eterna sobre o Senhor, ó Pai, não deixou que o sofrimento do eterno ficasse só sobre o Senhor, eu te peço que traga salvação a esta vida, ó Pai. Que esta vida, Senhor, possa entender que no sangue de Jesus é que está a solução para todos os problemas, e no sangue de Jesus essa pessoa pode ter a certeza, a esperança da vida eterna que está reservada nos céus. É por esses que eu oro, Senhor, e por nós também. Fica conosco, continua nos abençoando e falando conosco. É o que te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Uma boa noite, meus irmãos. Fiquem com Deus.